Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que fala sobre inovação, tecnologia, gestão, marketing e vendas. E é um podcast que hoje recebe dois convidados ilustres. Eu sempre falo isso, mas hoje também é muito especial, sabe? Porque é uma área que a gente precisa trazer para o nosso podcast, para o Nitcast, uma área que vem crescendo muito em relação ao mercado e que tem uma importância muito grande para a população como um todo. Esse episódio nosso é um episódio patrocinado pelo CREA Goiás, então gostaria muito de agradecer o suporte que o CREA está nos dando aí na realização desses episódios. Então, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é um egresso nosso do curso de Engenharia Mecânica, gentilmente aceitou o convite para participar conosco, mas antes de apresentar essa pessoa, vou apresentar o professor Adriano. O professor Adriano, que é um professor nosso também do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, que vem nos ajudando muito na realização de diversas atividades. Então, professor Adriano, por favor, dê as boas-vindas, pode ficar à vontade para apresentar o senhor. Então, bom dia. Bom dia aqui, obrigado pelo convite na apresentação. É igual o professor Zenberg estava comentando, eu sou professor aqui na Univangélica, sou professor nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Eu cheguei aqui junto com a pandemia, basicamente, e estou aqui desde então. É, Ministro algumas disciplinas de áreas específicas na parte da engenharia elétrica, com algumas entradas na parte mecânica. Participo ativamente aqui da gestão do curso, na parte de estágio, na parte de direcionamento dos alunos, dos professores, e estamos aí desenvolvendo tanto o nosso corpo docente quanto nossos discentes, com o objetivo aí de oferecer sempre um melhor serviço aqui pela União Evangélica. Excelente, professor. E hoje nós temos, casando a agenda de todo mundo, eu sei que é muito complexo, agradecer muito. Nós estamos contando com a participação hoje do Marcos, um egresso nosso do curso de Engenharia Mecânica. Marcos, seja muito bem-vindo, meu querido. Gostaria muito de agradecer a sua participação, sabe? Gentilmente você topou de vir gravar conosco. Eu tenho certeza que essa conversa hoje vai ser muito importante para as pessoas que querem entender um pouco mais desse mundo do hospital, sabe? Então, antes da gente entrar nesses assuntos específicos, Marcos, gostaria muito que você se apresentasse, meu querido, para as pessoas poderem, quem não te conhece, passar a te conhecer, da onde você veio, o que você faz, sabe? Para as pessoas pelo menos terem uma introdução da sua carreira aí profissional, meu querido, por favor. Eu sou Marcos Vinícius, sou engenheiro mecânico, especialista em engenharia clínica, estou na área hospitalar há 12 anos. Comecei na infraestrutura, ainda quando estava na engenharia mecânica, até fazer minha especialização em clínica e assumir como responsável técnico o meu primeiro hospital. Então, eu já estou aí há 12 anos nessa área, né, de infraestrutura e engenharia, que são interligadas, é uma composta pela outra. Até os engenheiros clínicos, né, hoje tem uma separação nítida, mas há muitos anos, 2000 até 2010, o engenheiro clínico fazia essas duas partes em conjunto. Hoje sou empresário, sou sócio proprietário de uma empresa de engenharia clínica e atuo em alguns hospitais aqui no estado de Goiás e no norte do país. Excelente. Qual que é o nome da empresa, Marcos? Brava Engenharia. Brava? Bravin, Bravin? de Bravin mesmo. Brava Engenharia. Ótimo. E na época que você cursou o curso de Engenharia Mecânica, Marcos, eu não era professor ainda no curso, porque eu entrei em 2016. Eu acho que você deve ter saído um pouquinho depois disso. Formei em 2015. 2015. Então, quando eu entrei, você já tinha saído do curso. Isso. Mas tem uma relação muito boa aqui conosco, então até para ver sua evolução, né? A gente fica extremamente feliz, porque o nosso objetivo enquanto professor é justamente fomentar a formação desse aluno. E aí, quando você diz que já está no meio hospitalar há 12 anos, surgem muitas dúvidas e muitas curiosidades sobre o que é estar no meio hospitalar durante 12 anos, né? Porque o usuário comum, ele vai no hospital querendo tirar uma dor dele, mas ele não sabe toda a estrutura que existe por trás daquilo, né? Qualquer coisa que falhar, isso pode prejudicar de forma talvez irreversível um paciente. Então tudo tem que ser assim, milimetricamente calculado e uma gestão muito precisa, até porque no hospital nós estamos falando de uma indústria também, né, que roda dentro de um hospital. Então assim, para a gente poder começar, Marcos, acho que você podia dar um parâmetro geral para nós, assim, como que um hospital de fato ele funciona, porque nós estamos falando de um ambiente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para nunca, feriado, tudo direto roda 100% por pessoas, né? Então, são pessoas atendendo pessoas por meio de tecnologia e de inovação. Mas só para as pessoas entenderem como é que funciona, assim, a mágica
do hospital, sabe? Porque quais são as funções básicas que existem no hospital, sabe? Qual é a parte de gestão que existe no seu hospital? Como é que funciona isso, pensando em gerenciar uma equipe que provavelmente deve ser muito grande, porque você depois pode falar, né? Mas você já tem aí vários contratos já assinados com vários hospitais, então nós estamos falando de lidar só com um hospital, são vários hospitais, né? Como é que é feito esse processo, primeiro, dentro de um hospital, e depois você, enquanto equipe, para mais hospitais, de pensando na parte de gestão do processo? Por favor, meu querido. A engenharia clínica, ela começa já quando se vai construir o hospital, porque para você receber tecnologia, você já tem que ter uma estrutura adequada, específica para receber aquelas tecnologias. Então você vai mapear o perfil do hospital para saber o que realmente ele vai querer atuar ou vai querer expandir para você projetar. Então a engenharia clínica ali já começa no início do hospital, depois no recebimento de tecnologia. O hospital num todo, que funciona 24 horas, ele é 70% tecnologia. Então, o engenheiro ele está ali da admissão do paciente à alta do paciente. E todo o ciclo de vida do paciente, claro, tem a parte assistencial, a gente é suporte, né? A gente é apoio. Mas o apoio ele está em todos os lugares do hospital. Então, ele tem que ter um planejamento, um mapeamento de todos os processos para você ser eficiente em cada perfil que o paciente vai passar. Então, esse ciclo da tecnologia, da renovação da tecnologia, o engenheiro ele está do começo ao fim. Então ele está em todo o hospital, como eu te disse, da admissão né, a alta do paciente ali, né, o que ele vem buscar. E quando você faz essa gestão, você tem que manter operacionalmente aquilo tudo funcionando. Então você tem que ter um engenheiro ali fazendo esse planejamento diário, fazendo algumas pontuações no dia a dia. E se você fizer uma gestão de vários hospitais, então você tem que ter uma equipe, um engenheiro com uma equipe bem estabilizada, bem firme para rodar esse hospital, né? Porque a tecnologia está o tempo todo. E a tecnologia é o que traz segurança. Então, quando a gente fala, vamos num hospital tal, você olha essa questão tecnológica, essa inovação que vem, porque toda inovação traz segurança e fideliza o paciente. Então, o engenheiro ele está no apoio, ele está em todo o processo do hospital. Então, 24 horas, a gente tem todo o mapeamento, claro, o engenheiro não fica ali 24 horas, mas tudo bem mapeado, o processo anda, porque o engenheiro, ele monta processos, então ele mapeia o processo, e processos ele não pode ser separado por pessoas. Então a gente mapeia para que ele caminhe esse processo, ele interliga em todos os processos, sem depender de uma pessoa. Claro, a pessoa está ali, está humanizando, está fazendo que o processo aconteça. Mas se o Marcos hoje não aparecer no hospital, o processo vai continuar do mesmo jeito, porque ele já está bem mapeado e bem entrosado e comunicado com todos os processos. E isso é uma das auditorias que hoje todos os pais buscam, que é justamente a interação de processos. Então, o engenheiro ele está ali, né, voltado para a eficiência no processo. Então, ele precisa entender de processo. Entendi. Aí, esse processo ele passa pelas áreas de diretoria administrativa, diretoria financeira. Sim, todos os nossos processos, o operacional, ele está em todos os processos. Então, ali do compra, suprimentos, diretoria administrativa, estratégia, qualidade, a engenharia, sim, que a gente fala que faz parte da infraestrutura, da parte de assistência, da parte médica, da parte de enfermagem, né? Então, do conforto ao diagnóstico do paciente, o engenheiro, ele está inserido em todos, né? O processo de engenharia, de infraestrutura, ele está interligado em todos os processos, dos assistenciais aos estratégicos que a gente fala, né? Uhum. Teve até um dia que a gente foi te visitar no hospital, lá em Goiânia, eu esqueci o nome do hospital, O ECAD. o ECAD. Aí você falou assim, a moça lá fora te perguntou o quê, sabe? Aí a gente falou pra você, não, ela falou isso, ela falou essa frase. Aí você falou assim, não, mas sabe por que ela falou essa frase? É porque é o padrão do hospital que ela te faça essa pergunta ou te fale essas frases, porque é o processo de auditoria que a gente tem dentro do hospital, e aí você até citou, uma certificação, né, É, que vocês passam, e aí na hora eu já pensei assim, cara, o processo é bruto, porque se você falou a frase que ela falou lá fora, aí a gente já pensou assim, opa, o padrão aqui não é comum, sabe? Já é alguma coisa diferente, que a gente não vê em qualquer organização, né? No sentido assim, se você entrar em qualquer empresa, dificilmente alguém tá lá dentro vai acertar uma frase que a pessoa falou lá fora. Dificilmente, né? E quando você falou, a gente já alinhou, na hora a gente já pensou justamente nisso. Cara, o processo aqui, ele é... mas na área hospitalar, essa parte de padronização e interação de processo, como eu te disse, é da portaria ao diretor do hospital.
porque a gente é uma engrenagem que tem que rodar perfeita para garantir a segurança do paciente. E a segurança do paciente, nesta engrenagem, tem vários fatores, de receber um fornecedor que vai trazer uma tecnologia, se ele realmente ele precisa entrar ali naquela instituição naquele momento, se já está programado a entrada dele ali, enfim, a interação de processo, por isso que o profissional na área da saúde, na verdade, num todo, ele tem que estar voltado com o processo, porque ele tem que mapear o processo, mas o Marcos Vinícius, hoje, como engenheiro de alguma instituição, ele tem que entender o processo da qualidade do hospital. Então, não é a gerente de qualidade, não é a equipe de qualidade que vai fazer a qualidade em si, vai ser o Marcos Vinícius lá no operacional. A engenharia clínica, ela só é segura, não adianta eu mapear todo o meu processo, ter uma auditoria impecável e a enfermeira do centro cirúrgico não saber como o meu processo funciona. Se a tecnologia está ali e em algum momento é ela e o médico que vai estar colocando essa tecnologia no paciente. Não é o Marcos nisso, eu não vou estar em todos os lugares. Então, a gente tem que mapear todo o processo. Então, assim, eu tenho que saber da portaria, justamente o processo da portaria, porque ele também precisa entender o meu processo, assim como o diretor do hospital precisa entender meu processo, meu planejamento, se aquilo lá está coerente com o financeiro da instituição, se está dentro do padrão da qualidade e se aquilo vai atender operacionalmente o paciente que vai chegar com uma dor e vai evoluir para um procedimento e aqueles equipamentos vão atender. Então, assim, eu não sou médico, mas eu tenho que entender o processo do médico, o perfil, o que ele está planejando para aquele procedimento, assim como eu também tenho que entender na admissão do paciente, na triagem do paciente, se ele subir para uma unidade intensiva, eu tenho que saber como é o perfil, assim como o médico tem que entender, porque ele que vai operar minha tecnologia, que eu coloquei, que eu cheguei no administrador, convenci, fazer a aquisição, enfim, assim como a portaria tem que saber como que aquela tecnologia vai chegar, em que momento, porque em algum momento talvez essa tecnologia não pode ter gente passando, tem toda uma questão. Então, assim, são processos interligados. O hospital, eu não posso o Marcos Vinícius montou o processo de engenharia clínica, de tecnologia, mas não é o Marcos Vinícius que vai fazer isso acontecer para ter segurança do paciente, que hoje a área hospitalar número um, segurança do paciente. Então, tudo isso que eu estou falando e qualquer outra pessoa que passar da área hospitalar está voltada à segurança do paciente. Então, tudo que eu mapear será voltado para a segurança do paciente. E para a segurança do paciente são várias pessoas envolvidas. Então, todo mundo tem que saber da área de todo mundo. Todo mundo, é como eu te disse, o processo ele só funciona, mesmo humanizado, sem que uma pessoa barre aquele processo de acontecer, sem a segurança acontecer. Então, o Marcos pode errar em algum momento, ele pode ter projetado algum equipamento de forma errônea ali naquele momento, mas se a enfermeira ou o médico está sabendo, ali já tem mais uma barreira, então nunca vai chegar no paciente. A gente na área hospitalar trabalha com barreiras, e aí essas barreiras só acontecem com entrosamento, né, com um processo bem descrito. E a impressão que dá é que assim, né? Se o paciente entrou, foi embora e não percebeu nada, é que a coisa funcionou beleza, né? Tá tudo Exatamente. certo, né? É o que a gente quer, que o Porque, paciente seja tratado ali com a sua sim, dor, a sua enfermidade, ele passa por todo esse processo burocrático, né, do que a gente fala da parte do show que ninguém vê, do show em si, e com toda a segurança e com satisfação para que ele fidelize também, né? Que a gente precisa dessa sim. fidelização. É igual quando você entra numa sala de ar-condicionado, né? A sala nós estamos aqui agora, né? Uhum. Tá confortável. E a Tem gente todo um bastidor. tem todo o bastidor, mas tá tudo certo. Se falhar o ar-condicionado, aí você sente que falhou, sabe? É, E aí você vai perguntar, mas por que falhou, né? E aí, que é o caso do paciente que vocês atendem, né? Nunca exatamente. senti que ele sinta esse processo. E assim, e erros acontecem, Sim, é sim. normal. A tecnologia vem para que diminua essa quantidade de erros, vamos dizer assim, mas vai acontecer. E aí vai ter que ter mais barreiras para que o paciente não sinta em momento algum do processo. Ele vai passar por vários processos, da admissão, pronto-socorro, diagnóstico, definir se vai para um procedimento cirúrgico, vai fazer um atendimento intensivo numa UTI, ele vai ter ali vários processos, mas ele não vai sentir em momento algum qualquer tipo de falha, porque falha pode acontecer, Uhum. mas a gente está ali com as barreiras justamente porque o paciente ele não tem que sentir isso, né? Por isso que todo mundo da área hospitalar é o número um, segurança do paciente. O Marcos Vinícius foi contratado, claro, para inovação, mas sempre voltado para a segurança do paciente. Se você chegar na portaria, o pessoal da recepção é voltado à segurança do paciente, identificação do paciente, aonde que ele vai, como que ele tem que ser, como que ele tem que estar vestido, como que vai ser, todo esse fluxo, todo mundo, é segurança do paciente. Todos os setores do hospital, da nutricionista à portaria, todo mundo é voltado para a segurança do paciente. Então a gente trabalha nos processos voltado para a segurança do paciente, é o nosso pivô na área hospitalar.
Essa parte da segurança do paciente seria principalmente para ele entrar, sair com aquela enfermidade tratada ou E direcionada de forma sem, humanizada. e sem que ele desenvolva algo novo. Exatamente. É exatamente por causa que, como a pessoa que vai procurar um ambiente hospitalar já é uma pessoa que presumidamente está numa situação de insegurança, aí esse conceito Frágil. da segurança do paciente é que, para quem não é intrínseco aí da área, fica um pouco difícil dele entender. Uma pessoa que já está íntegra, sabe, segurança dela é manter a integridade da forma que está. E para um paciente que já está ali, com a sua, já está debilitado, a segurança dele seria então que ele não desenvolva algo a mais. E que fique nítido para ele, ele não precisa entender de tudo que eu estou acabando de falar para vocês, mas de uma forma muito suave ele consiga entender que todo o processo está caminhando de forma fluida e que está sendo tratado porque ele já chega sensível, o familiar chega sensível. Sim. Então, assim, todos esses bastidores têm que acontecer, todas essas barreiras, mas para ele só sente segurança de que tudo está correndo, e se alguma coisa acontecer, ele evoluir para alguma coisa mais grave ou qualquer coisa do tipo, não, a gente consegue tratar assim, assim vai ser feito assim, toda essa segurança. Então, quando você passa a segurança de uma forma leve para o paciente, mas todo esse bastidor que ele não precisa, teoricamente, ficar sabendo de forma tão específica, mas que ele sinta em toda a sua trajetória dentro da unidade hospitalar. E que tipo de tecnologias você pode citar assim, Marcos, que está sendo aplicada para esse balé todo, esse movimento todo acontecer, assim, sabe? Quais tecnologias dá para a gente citar, assim, para o público, talvez algumas delas, talvez o público não vai saber, talvez a gente vai ter que fazer um pouco mais de explicação, mas algumas talvez as pessoas até saibam, né? Tipo, é, uma forma de entrar, de ser registrado, por exemplo, com o rosto, que ele só possa entrar através de uma identificação, por exemplo, facial, por exemplo. E isso é uma tecnologia aplicada que o paciente consegue ver nitidamente. Mas quais outras, assim, existem que você pode comentar, assim, que seria Tem legal para a gente algumas, poder tem discutir? algumas que são facilities, como a telemedicina, que eu posso falar mais para frente, Uhum. e questão operacional. Então, assim, quando o paciente chega, ele entende que aquilo ali é bem tecnológico, ele acredita que é mais seguro. Hoje a gente tem isso na cabeça. Quanto mais tecnologia, mais seguro. Independente se for o carro, se for o nosso celular, assim como é no hospital. Então, automação, por exemplo, para montar uma caixa cirúrgica. A caixa cirúrgica, então, na automação, por exemplo, para essa parte de cirurgia, a caixa cirúrgica ela é muito específica para cada procedimento. Então, ela tem que ser processada, esterilizada até chegar no paciente e tem uma rastreabilidade. Há muitos anos, assim, quando eu iniciei na área hospitalar, esses instrumentais, são vários instrumentais, estou falando de 100 instrumentais para uma caixa cirúrgica, para um procedimento cirúrgico. Ele era separado, contado, rastreado, montado a caixa, fechado, processado, que é uma pré-lavagem, esterilizado e depois colocado no estoque. Então isso hoje tudo é automatizado. Ele consegue identificar qual pinça tem que ser colocado na caixa, porque se você abre uma caixa dessa no meio do procedimento e falta um instrumental que seja, aquele procedimento já está. Então, assim, antigamente tinha vários checklists. O Marcos montava, o professor Adriano recontava para que não acontecesse isso lá, que é o paciente que vai sentir, né? E que já é um campo estéreo, que tem toda uma barreira. Então, você automatiza isso. Que tem toda essa montagem, já processa, já esteriliza e garante toda a rastreabilidade. Então, se porventura acontecesse alguma evolução no paciente, ele já consegue ter toda essa rastreabilidade. Tem a inteligência artificial, que ela otimiza vários processos, evita duplicidade, então, questão de medicamento. Então, assim, hoje, que a gente poderia falar que hoje a inteligência artificial já está chegando, justamente para otimizar todos esses processos, do medicamento que vai chegar para o paciente, a uma central de motorização que hoje eu não preciso ficar entrando e saindo no leito humanizado do paciente para ver os sinais vitais dele, batimento cardíaco, saturação, então eu posso deixar mais ele à vontade ali com a família, porque na humanizada o paciente está ali acordado, está frágil, e toda vez que você entra no leito ele já fica meio apreensivo, né? Então você já consegue ter todo esse parâmetro numa central. O prontuário do paciente já está constando toda a rastreabilidade dele, tudo que ele fez, em que status está. Então a inteligência artificial otimiza isso daí, tira o estresse da equipe assistencial e ela fica voltada para a humanização do paciente, que ele sempre fica mais confortável, mais seguro. Então hoje a gente pode falar da telemedicina, que otimiza para casos não graves ou pacientes crônicos que precisam de vários atendimentos ali, paliativos, atendimentos. Então, assim, a telemedicina já ajuda nesse acompanhamento, né, chega em várias extremidades
e a inteligência artificial nos processos em si para garantir essa segurança do paciente. Que ela otimiza várias coisas, evita a duplicidade, o estresse da equipe e que fica voltado para assistência. E na minha área mesmo, essas automatizações, né? Tipo essa que eu acabei de dar um exemplo bem prático da montagem de uma caixa, que se falta um instrumental de 100, o procedimento ali, tem que abrir outra caixa. Tá comprometido. E além de custos financeiros, porque, por exemplo, hoje uma caixa dessa para esterilizar é uns 140 reais. Você tem que pegar outra caixa que já vai atrapalhar um outro procedimento, que aquele paciente não vai ser admitido, e aí vai virando uma bola de neve. Quando a gente está, por exemplo, um monitor, ele trava uma série de coisas. Então, porque eu não posso admitir o paciente no pronto-socorro, não posso colocar ele para fazer o procedimento, porque não vai ter um leito disponível da unidade intensiva. Então, barra-se vários setores. Então, a gente é entrosado em vários setores. Mas hoje eu poderia falar da inteligência artificial, que evita vários erros, e essa automação hospitalar que a gente tem, né? A telemedicina, fiquei curioso, sabe? Como é que funciona, assim? O paciente tem uma interação com a máquina, como é que funciona essa questão? É bem ramificada a questão da telemedicina, né, desses procedimentos, porque a princípio, quando você não tem uma enfermidade, que não são casos de emergências, você pode acessar via plataforma, e você já preenche ali as suas dores, toda essa triagem, e você talvez vai ser direcionado corretamente para qual especialidade você precisa. Então vai ser mais assertivo ali por aquela triagem inicial. E você tem o contato com o médico, você não perde uma humanização, porque a gente tem uma mania de achar que a tecnologia vai tirar toda essa parte. Você pode caminhar com as duas coisas. Não tanto que eu acabei de citar que eu não vou ficar entrando no leito para deixar ele apreensivo, porque eu tenho todo ali numa central. Mas o médico, ele vai estar mais voltado já para... E ele já vai receber inicialmente toda essa triagem. E você ramifica, você consegue otimizar mais atendimento, você consegue chegar em mais extremidades. Então, aquele paciente que ele precisa de um atendimento crônico, que ele tem um atendimento toda semana, ele precisa, um diabético. Então, a telemedicina facilita ele não vai precisar se locomover para o hospital, porque é um atendimento de rotina. Dar um exemplo. Então, por exemplo, numa cirurgia muito específica, lá no ECAD a gente tem umas cirurgias muito específicas de siamês, por exemplo. Tem muitos especialistas, não é só o cirurgião ali para aquele tipo de cirurgia. Na telemedicina ele vai conseguir acompanhar e vai conseguir entender o movimento e talvez fazer contribuições muito assertivas para o procedimento, para o atendimento do paciente. Uhum. E tem a parte de robótica que está chegando aí, né, o Da Vinci que já está aí. Você falou de siamês, depois eu quero voltar nesse assunto aí, sabe? Mas antes de falar disso, só pra gente poder, você também tinha falado sobre inteligência artificial. Hoje em dia vocês conseguem coletar os dados, aí vocês fariam um banco de dados, e a inteligência artificial faz o tratamento desses dados para tomada de decisão, seria isso? De decisão rápida, porque Decisão a segurança do paciente é uma decisão rápida. Então, o médico, né, que a gente fala que é o show, o paciente em algum momento ele pode ouvir muito rápido. E você tendo tudo centralizado, você já consegue ter uma decisão assertiva, o médico, a assistência, né, que é ali o que o paciente está vendo, ele consegue ter uma decisão rápida do que ele precisa, qual protocolo ele vai seguir, se vai evoluir para uma cirurgia de emergência, e ao mesmo tempo o centro cirúrgico já está sabendo que ele tem que preparar a sala para aquele procedimento, entendeu? Então, assim, a inteligência artificial, ela dá um parâmetro, porque ela coleta dados da engenharia, vários processos da engenharia do ciclo do equipamento a do paciente. Desde a admissão dele, ela consegue compilar esses dados e entregar para o médico para ele saber, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos colocar ele numa unidade intensiva, pode ser numa humanizada, vamos pedir tais procedimentos, esses procedimentos estão sendo pedidos, parte de imagem, de laboratoriais, e em que etapas vão estar. Então, ela otimiza muito isso daí. E aí, com informações rápidas e precisas, ele consegue saber o que ele já vai tomar ali de atitude. Porque o paciente, ele tá aqui bem e do nada ele já desestabiliza e você precisa ser muito rápido nessa tomada de decisão. E aí, essa IA já está dentro do sistema de controle do hospital, Sim, seria isso? e hoje, alguns hospitais, a maioria dos hospitais, todos os módulos do prontuário do paciente, da engenharia clínica, de suprimentos, da farmácia, cada um tem seu módulo, mas os módulos se interligam no prontuário do paciente. Então, o médico, ele entra no prontuário do paciente, ele sabe que um especialista pediu um exame de imagem, o exame de imagem já foi feito, o paciente já subiu ou desceu, se está em período de laudo, se ele já liga para laudar, para ele já tomar a decisão dele. Então, fica tudo muito centralizado. E quando essas informações estão centralizadas, a inteligência artificial já está compilando ali de vários módulos. É muito interessante. Essa questão da inteligência artificial,
Eu entendi que ela está bem ligada na gestão, principalmente porque ela vem de diversos lados a informação. Mas e esse modelo da inteligência artificial, ela está como sendo alguma coisa de propriedade de hospitais específicos ou é justamente essa solução de gestão que já está tendo um alcance de mais hospitais? Assim, se é alguma coisa que já é proprietária dentro do mercado ou se é algo que cada hospital está buscando essa solução? Hoje, a inteligência ainda aqui pra gente, ela tá engateando. Então hoje, por exemplo, no módulo de engenharia clínica, aí eles já começam a inserir a inteligência artificial para a busca de tecnovigilância, que são falhas, né, recalques que a gente fala que o equipamento precisa ter, e aí ela vai fomentando devagarzinho. Ela chega no módulo de farmácia, estoque, ela faz esse compilado de suprimentos para medicamentos muito específicos para o paciente. Então, assim, ela começou a engatinhar em cada módulo num pouquinho. Hoje ainda a gente não pode falar que ela atua 100% e otimiza 100% ainda. Ela começa a dar uns facilities para cada setor de forma muito específica. Então, na engenharia, Entendi. tecnovigilância, que é uma busca que a gente faz no portal da Anvisa, para cada equipamento, no meu controle de estoque, na minha ampliação tecnológica, aí no suprimento ela chega ali devagarzinho num pedacinho, então ela está engateando. Tem que tomar cuidado também, né? Porque a gente não sabe até que ponto também pode ultrapassar algum limite e alguma coisa falhar também por conta do dado, né? Isso, aí entra a parte de cyber, Uhum. de É, segurança, que hoje em dia, tem, eu vou falar que de 10 anos ali que eu estou nessa parte, inclusive nas nossas auditorias, é uma coisa que hoje em dia não é uma pauta que pula. No meu começo ali, eu falava assim muito raso. Hoje em dia são umas 5 páginas só dessa parte de cibersegurança, de barreiras que tem que ter. uhum. Porque por exemplo, igual os meus equipamentos, eles se comunicam com a internet. Quais são as barreiras que se tem desses dados, perca de dados, né? Então tem toda essa parte. Hoje em dia isso é bem nítido, até nas nossas auditorias, internas e externas. Uhum. Até para não vazar dado também, né? Sim, Paciente. tem um contexto bem sério. Porque a gente vê a inteligência artificial assim, né? Vamos usar, vamos usar, vamos usar, vamos usar, Não, né? é por isso que eu falei que assim, ela está Tem que tomar engateando cuidado. em partes muito pequenas de cada módulo. Então, assim, na minha parte, ela ainda faz pesquisas, te dá uma opinião, mas Uhum. ela não tira 100% da sua autonomia. Então, por exemplo, um equipamento falhou e é muito específico, ela te dá um parâmetro histórico do equipamento. Olha, esse equipamento em 2016 apresentou tal problema, tal, 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 tal. Ela dá só uma pequena orientação, mas ali a atitude ainda continua sendo sua. Tá bem naquele modelo de auxílio de uma ferramenta humana, assim, ó. É uma Isso. ferramenta de auxílio para uma decisão Eu humana. estou na busca de um sistema de engenharia para otimizar algumas coisas, e aí foi me apresentado, olha, a inteligência artificial no seu módulo, ela tem essa busca de tecnovigilância, que ainda está numa versão demo, e na parte de que seu técnico vai chegar ali no leito, que talvez está travado já, e uma falha do equipamento, quando ele escrever, ela vai dar pelo seu histórico daquele equipamento, que é uma responsabilidade que é obrigada a ter, tem um RDC só para isso, umas possíveis, para ajudar ele numa decisão mais rápida. É assim como funciona o que eu disse para o médico. Uhum. Então, assim, ele deu umas possibilidades para o meu técnico fazer uma decisão mais rápida e assertiva. E lá, para o médico, ele tem um parâmetro geral desde a triagem do paciente. Olha, o seu paciente lá, há 3 meses foi admitido, passou por tal exames, apontou tal coisa, laudou tal coisa, para ele tomar outra decisão mais assertiva. Seria aquele caso típico quando você tem um profissional que já é muito experiente, ele vê aquela máquina, ó, essa aqui eu já fiz várias manutenções disso, disso, daquilo, aí a Exatamente. inteligência artificial vai facilitar essa interação para um profissional menos experiente ter essa É. gabarito também. Hoje a inteligência artificial na área hospitalar é exatamente isso, para decisões assertivas. Uhum. Mas ela não está atirando, porque assim, tem gente, eu vou te falar que isso a gente comenta em casa, né? Como é minha área, porque a minha mãe é um pouco curiosa, aí ela acha que isso ela tira a partir de humanização. Uhum. E não é só apenas para te dar uma orientação, um time mais rápido. Porque hoje em dia esse time também operacionalmente é caro. Então, um leito parado é muito caro para o hospital. E não só em questão financeiro. Justamente, por exemplo, se a gente levar para o serviço público, eu não vou admitir aquele paciente que poderia ser admitido na cidade dele vai para Brasília. Uhum. Né? Tem a regulação que manda para Anápolis, por exemplo, o paciente é de Goiânia, vem para Anápolis. Então tem hospitais públicos aqui que recebem o paciente fazer cirurgia em Goiânia ou em Anápolis, porque naquele momento o leito estava travado, não tinha disponibilidade de leito. E então, assim, Então, é bem interessante essa parte de integração otimização. a nível estadual. Uhum. Então, assim, traz também a humanização e satisfação para o paciente. Nossa, eu moro em Rio Verde, vou ter que operar em Goiânia, porque lá na região dele o leito já está travado, né? A gestão de leito dele está travada. E talvez está travado porque o equipamento X parou e não teve uma decisão rápida.
É muito interessante, assim, o parâmetro. A gente está em todos os lugares. Não, sim. E a inteligência artificial, assim, muita gente tem sede, fome de usar muito, tem gente que ainda está receoso, mas é uma questão de tempo de fato os processos serem E na englobados, nossa área, como a nossa bandeira é a segurança do paciente, então a gente caminha muito devagarzinho, tem que vai tomar testando. cuidado. Por exemplo, essa parte de tecnovigilância é um demo que vai ficar um ano testando para saber quais falhas isso ainda pode ter para realmente poder vender para o usuário. Então você vê, vai ser mais um ano ainda testando, a gente tem que reportar problemas para depois isso ser. E a área hospitalar é um ambiente altamente regulado, né? Então, Sim. as normas elas costumam modificar muito rápido ou é uma coisa assim mais espaçada? Depois da pandemia, muitas tiveram alterações, mas tem um colegiado, né, de pessoas experientes que juntam para fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, a engenharia clínica tinha RDC2. Eu formei com RDC2, hoje é a 509. E aí, assim, continua se garantindo vários aspectos, mas várias adaptações, justamente porque a tecnologia ela está constante, né? Nossa, Hoje eu estou falando assim, mas talvez amanhã a inteligência artificial já abrangiu mais coisas. Então, quanto mais barreiras tem que ter. Então, a norma está ali cada vez mais agressiva, né? Vamos dizer assim, para garantir a segurança do paciente. sim. E a evolução disso É, é muito rápido, muito brutal. exatamente. E vai ter que adequar, isso não tem como fazer, sabe? Mas pensando no que você tinha me falado agora, da cirurgia dos siameses. Essa cirurgia é uma cirurgia Bem complexo. estrela, né? Assim, Sim. quando a gente fala de dia hospitalar, eu acredito que seja assim, tanto para o médico, quanto para a equipe de enfermeiros, quanto para a equipe de engenharia, deve ser a cirurgia, né? É, quando se, depois que o médico tem todo ali o parâmetro, enfim, porque tem uma idade correta para fazer o Só, não, procedimento, discordando, mas só explica o que é essa cirurgia de siamês, etc. Talvez alguém não saiba. Por a favor. separação, né, de dois corpos. Então, assim, aí tem gente que nasce que divide o mesmo tórax, e tem gente que só nasceu com a pele, né? Então, assim, são crianças que são unidas. Então, a cirurgia de siamês é a separação dos corpos, que a gente Uhum. fala, né, de forma mais clara, para todo mundo entender quem não é ali da área hospitalar. E essa separação de corpos é algo muito complexo, é estudado, não é assim, é igual hoje, a gente tem uma recorrência de amígdalas na infecção e a gente, programa e já tira as amígdalas, e a pessoa vai embora. Não, tem um processo assim, de anos até falar assim, realmente a gente precisa fazer essa operação, agora já pode se fazer essa operação. É um protocolo assim muito minucioso. É por isso que a gente brinca, igual ali no ECAD, a gente fala que é um show. Um show porque, assim, é tudo muito calculado. Não que toda cirurgia não seja, mas algumas são, igual a da amígdala, é muito mais tranquila, já muito bem estudada, e essa é mais complexa. Então, assim, a gente, para esse procedimento, quando ele é marcado, até a portaria para. Porque, assim, tudo pode acontecer dentro desse procedimento e todo mundo tem que estar bem preparado e todo mundo falando a mesma língua. Eu tenho que saber aonde que o Marcos, como engenheiro clínico, entra no procedimento. Se evoluir para alguma coisa, talvez o Marcos tenha que entrar no patrimônio, o patrimônio tem que entrar. É muito interessante. E aí, pensando assim, só para quem é leigo mesmo na coisa, marcou a cirurgia, nós estamos falando de um cirurgião que ele é referência a nível mundo nesse tipo de cirurgia. Ele escreveu esse procedimento. Escreveu, é o médico Zacarias. Zacarias. Inclusive, dedicou boa parte da vida dele para esse tipo de procedimento, né? Nesse momento, ele vai fazer a cirurgia, aí a engenharia clínica está com todos os equipamentos posicionados, que devem ser diversos equipamentos. E vocês estão lá acompanhando esse procedimento o tempo todo, tipo, não sei quantas horas gasta também, né, para fazer esse procedimento. É meio complicado, assim, colocar isso em horas, porque depende muito, porque cada É procedimento um procedimento. não é igual ao das amígdalas, que já é muito descrito, e você sempre vai seguir aquele roteiro. Uhum. Porque por exemplo, tem pacientes com o mesmo tórax, divide só a pele, né? Então, assim, é muito específico. Não tem como a gente falar, são 8 horas, 12 horas. São cirurgias longas, nítido. Isso é claro. Mas não tem como a gente falar, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, porque depende muito do perfil do paciente. Mas quando o médico fala assim, o paciente já está apto e realmente pode fazer esse procedimento, a gente começa a mapear, aí entra o mapeamento de todo mundo, a gente tem cada processo já mapeado, mas aí a gente senta para mapear conforme o perfil daquele paciente. Então, onde o Marcos vai entrar, o Marcos entra para montagem do centro cirúrgico, tem que fazer testes de todos os equipamentos. Se aqueles equipamentos falharem, por exemplo, um cardioversor,
Então, dentro do centro cirúrgico, conforme a quantidade de leitos, cirurgias, tem um equipamento desse, né, que é para cardioverter o paciente. Mas e se esse equipamento falhar? Aonde que eu vou pegar? Quanto tempo eu vou gastar para buscar aquele equipamento? Meu paciente vai esperar? Não. Então, a gente tem que colocar mais 2 lá dentro. Tem o aparelho de anestesia que faz a anestesia geral do paciente, faz a função do pulmão enquanto está ali o procedimento. E se esse equipamento falhar? Aonde que a assistência vai entrar? E quanto tempo que a assistência vai ter que entrar para o Marcos, né, para a equipe do Marcos trazer esse outro equipamento? O hospital tem disponibilidade disso, aí já entra o patrimônio. Não, se não tem, o compras vai ter que entrar. E aí tem que fazer a projeção de quanto esse equipamento vai chegar. Então, assim, é um show perfeito. É todo mundo. É todo mundo. Então, os cirurgiões, tem vários cirurgiões que inclusive vão para estudo, que é um procedimento ainda que está em construção. Como eles vão chegar no hospital? Tem como comportar todo mundo? Aonde que eles vão ficar? Vai ter revezamento? Então, assim, é muito interessante. É do RH à portaria. Até o RH tem que entrar, porque o Marcos pode estar programado para aquela cirurgia. E se o Marcos ficar doente, ele não conseguir sair da cama? Mas aí todo o resto já está ali. Não tem como o Marcos, pessoas travar o processo. Quem vai substituir o Marcos? Então, assim, são 2 engenheiros, 3 técnicos, porque se um ficar doente, tem 2. O rapaz do patrimônio, ele já mapeou tudo que ele tem, e tudo se falhar, como que pode buscar, quanto tempo vai buscar o equipamento, é tudo muito... É um mapeamento perfeito que a gente fala. Qual foi a última cirurgia lá de Siamesa? Tem uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos. E aí, lógico, né? Nesse hospital tem vários outros procedimentos, né? Sim, não, Então, tem os procedimentos que a gente fala padrão. esse é o show, assim. Porque além de ser novo, é muito específico, não tem profissionais voltados para essa área, eu falo da parte médica. E até quando você vai admitir esse paciente, né, que, por exemplo, teve um gêmeos que veio de Fortaleza, e elas dividiam o mesmo corpo, né, o mesmo parte, o tórax que a gente fala. Então, assim, são monitores que não pode ler o traçado, porque são um coração, então a gente olha pela saturação. Então, você tem que montar o leito conforme aquele paciente. Então, é muito, como que eu falo? Muito complexo, né? Não tem como falar, olha, a cirurgia e a admissão do paciente é assim. Aí chegou outro paciente completamente diferente. Aí você já tem que mudar. Porque são ocasiões... E a gente aprende todos os dias. Não adianta falar assim, o Marcos, daqui um tempo, o Marcos tem 20 anos de engenharia clínica e ele já... Não, porque o paciente é completamente diferente. Você só vai usar a lógica, assim como a inteligência artificial usa a lógica para tentar se adequar àquele paciente, né? Então o leito vai ser montado diferente, a sala cirúrgica vai ser montada diferente, o transporte desse paciente vai ser diferente para fazer um exame de imagem. Talvez ela não consegue fazer esse transporte, a gente tem que levar o raio-x para aquele leito, o raio-x na hora de ser disparado tem que saber as enfermidades porque tem que afastar. Então, sim, tem todo um processo muito mapeado. E quais são os equipamentos, assim, não? Tem que ter alguns equipamentos muito específicos, não só para esse procedimento, mas para outros, sabe? Assim, de aquisição, sei lá, vem de fora do país, sabe? Como é que é importado isso? Como é que é instalado isso, sabe? Porque provavelmente deve ser equipamentos muito robustos e o valor agregado deve ser alto também, né? Esses equipamentos, na verdade, não tem fabricação brasileira, mas tem toda uma regulação até eles chegarem para ser comercializados aqui. As empresas japonesas são as que reinam e realmente é uma tecnologia, assim, a gente fala que os japoneses são fora do normal. E as melhores empresas hoje, a fabricação vem ali, o estudo de novas tecnologias vem a maioria dali. E assim, esses equipamentos têm um básico que a gente fala. Então hoje o hospital vai expandir para criar uma UTI. Tem as RDCs que já tem que ter o básico. Então um monitor com tais sinais, tais leituras dos sinais vitais do paciente, o mínimo ali. E aí depois a gente só vai inserindo tecnologia conforme o perfil do paciente. Então, por exemplo, é uma UTI voltada para tratamento respiratório. Então a gente tem um mínimo de uma UTI, qualquer perfil, mas se ela vai ser respiratória, então a gente tem que ter uma prioridade para respiradores, enfim, sensores de alto fluxo, é mais voltado do que uma UTI que é genérica, vamos dizer assim, todo tipo de tratamento. Uma UTI, é uma unidade intensiva cardíaca, então assim, vai reinar mais marca-passo, né, gerador de marca-passo, alguns equipamentos muito mais específicos. Então assim, existe um mínimo, o centro cirúrgico existe um mínimo, mas quando vai ter uma cirurgia siamês, você tem um estudo e coloca mais equipamentos ali. Então, assim, entra a questão de infraestrutura, que hoje, se falar assim, Marcos, o que hoje dificulta a expansão
do hospital? É a infraestrutura, porque o cara que projetou ali em 1992 não sabia que tal tecnologia ia chegar. E eu, que já estou em 2024, tenho que colocar esse equipamento lá dentro, essa nova tecnologia, e mexer com estrutura é uma coisa muito complicada, porque eu tinha um diretor do hospital que ele falava, cara, você tem que trocar o pneu do carro rodando, porque o hospital não tem como parar para receber, para fazer aquela adequação, mas eu tenho que garantir a segurança, que a nossa bandeira é a segurança do paciente. E infraestrutura mexe com toda essa harmonia. É bem complicado. Então, assim, a gente tem um mínimo, existem as normas, então a gente vai montar hemodiálise, tem um mínimo para hemodiálise, mas a gente tem que se adequar conforme o perfil do paciente. Então, hoje não tem como te falar assim, tem isso, isso, isso. Eu posso te falar o mínimo. Aham. É o mínimo aceitável. Mas por curiosidade, assim, nós estamos falando de equipamentos na casa de milhões, né? Sim, por exemplo, para montar hoje, eu estou terminando um projetinho de uma UTI neonatal com 10 leitos. Eu vou falar a média. Só esses 10 leitos de UTI para UTI infantil deu 1.640.000, o básico. Só que aí essa UTI pode vir a abrir e os perfis vão mudando e a gente ainda vai ter que ir inserindo mais coisas ali dentro. E isso eu estou excluindo a infraestrutura que já está pronta. E esse seria uma adaptação de infraestrutura existente ou uma do zero? Neste caso, foi uma existente, Existente. mas tem estruturas que a gente vai adequando, vai expandindo, e o hospital tem espaço, e aí ele vai aumentando, e aí fica mais fácil para mim. Eu até brinco, quando vai começar do zero é mais fácil, porque eu já consegui falar das novas tecnologias, mas quando a gente está falando de um hospital de 50, 30 anos, aí eu já tenho que tentar me adequar. Eu já tive uma experiência nessa questão justamente de adaptação. Não tenho tanto o perfil da área clínica, experiência na área clínica, mas já tive uma experiência de necessidade de adaptação de um ambiente e realmente não é. Mexe com toda a parte de engenharia 100%, desde o chão, literalmente, acondicionamento das paredes, a própria ambientação, nível de umidade, nível de temperatura, atendimento elétrico, tipo de elemento, aí na área elétrica específica, condições de aterramento, equipamento de automação, condição mínima, é assim, uma coisa que era absolutamente impensável até 20 anos atrás, não tinha nada desse tipo de tecnologia, até requisito para isso ser atendido, você não via nada disso. Por exemplo, eu tenho um caso muito prático. Tem um dos hospitais que eu estou trabalhando tem uma tomografia computadorizada que ela já está obsoleta, né? A tecnologia já está. E a gente conseguiu agora fazer a aquisição. A gente está falando de uma tomografia de 5 milhões. E aí são 6 meses, a gente compra para ela ser entregue. Então tem 6 meses para fazer visitas técnicas. E não adianta eu só fazer a adaptação da sala para essa nova tecnologia. Mas como que ela vai passar lá na portaria? Uhum. Como que talvez eu vou ter que fechar a rua. Então, uma logística que talvez eu tenho que avisar os órgãos que aquela rua vai ter que ficar fechada porque vai descer. Tem a questão do guincho, como que vai descer essa. Então, assim, não adianta também eu só pensar assim, na minha sala de tomografia, baritada, climatização tem que ter a temperatura extremamente ali dentro da faixa aceitável, umidade, porque isso interfere em questão de equipamento de imagem, assim, é top 1. A questão do Chile, tal. Mas não adianta só ter focado ali, eu tenho que. Ixi, mas não tem, Como é aqui que não vai passa na entrar? porta. Uhum. Porque é um hospital de 50 anos. Nossa. A porta é completamente diferente. Então, envolve todo mundo. Eu já tive a experiência de estar no centro clínico de laboratórios, eles estavam, se eu não me engano, era levando uma máquina em manutenção. E foi um sufoco danado só para passar pela porta para conseguir colocar no caminhão. E dava para ver que foi uma coisa assim que não foi tão bem pensada, que tinha umas tábuas lá para ver se dava certo de passar. Eu trabalhei num hospital no norte Uhum. que eles tinham um problema com autoclave. Autoclaves são equipamentos, é um vaso de pressão que faz a esterilização dos equipamentos cirúrgicos, né? Que tem contato com o paciente. E são ali de 523 litros. E o CME deles eram no meio do hospital. Esse hospital tinha uns 60 anos, né? Tem uns 60 anos, tem mais agora, né? E cada vez que eles decidiam trocar a autoclave, eles quebravam todas as paredes para poder sair. E não tinha mais o que fazer, porque estava no meio do hospital. Aí já tinha um símbolo lá de um drywall que quebrava todas as vezes. Aí agora eles resolveram vender, porque é um hospital de porta aberta, então é um volume de processamento de material muito grande. Aí eu fiquei sabendo agora que eles vão quebrar a parede de novo para tirar o equipamento. Então, assim, lá na frente, para você ver como é importante profissionais para cada área. Porque talvez o engenheiro, se ele soubesse
dessa projeção lá com o administrador, talvez ele já tinha proposto, não, ele sempre quer. Então, Aproveita que você falou sobre isso. Profissionais capacitados para essa área. De engenharia clínica. Nós estamos falando de um profissional que ele, basicamente, ele faz o quê? Assim, em poucas palavras, tá? Mas ele faz o quê, basicamente, um engenheiro clínico? ele está no ciclo de vida da tecnologia. Então, da aquisição, que é o que a gente acabou de falar, para receber, até o descarte, que seria a obsolescência, porque tem todo um descarte. Então, assim, eu vou falar uma coisa muito que eu acho que muita gente lembra do Césio, Sim, né, que foi um descarte indevido. indevido, ainda não teve um estudo. Claro que hoje tem muitas barreiras, não chega a ser uma coisa, mas assim, tem baterias, tem uma forma de descartar. Então, assim, o engenheiro clínico, ele atua no ciclo de vida da tecnologia, da hora que o hospital vai ser criado até o descarte daquele equipamento. Então, assim, operacionalmente, ele está no ciclo de vida da tecnologia. Ele está ali inserido em tudo. De renovação, comprar, atualizar, projetar, assegurar que aquilo vai estar funcionando, otimizar aquilo ali também, porque o leito pode parar, até o descarte. Não, agora realmente a gente precisa descartar. Então, até isso é responsabilidade do engenheiro. Então, hoje o engenheiro clínico, ele está no ciclo de vida da tecnologia dentro da unidade hospitalar. Ele está imerso numa equipe de engenharia que faz isso tudo que você falou funcionar. Acontecer. Exatamente. Ele está ali no operacional, ele é um setor de apoio e ele está tudo que foi inserido a tecnologia, que hoje o hospital funciona só com tecnologia, né? Vamos ter que comprar um equipamento novo. Marcos, tem que fazer a avaliação desse Exatamente. processo? De viabilidade, você tem que saber se realmente é viável. Será que é viável comprar essa tomografia de 7 milhões para esse momento? A gente precisa dessa robustez neste momento, mas também pensando lá na frente. Pode ser que sim. E aí vai ficar muito mais caro ter que trocar no meio do caminho, sendo que ela nem foi paga. Já projetar aquelas manutenções que não vai parar os procedimentos, manter aquele equipamento funcionando em questões ambientais, vetores que precisa que aquilo funcione, até eu falar, não, agora realmente ele está obsoleto. Ele está superando a manutenção, não está compensando manter isso aqui, a gente descartar ele. O hospital ele é obrigado a ter um engenheiro clínico? Sim, hoje tem essa obrigação. Hoje as fiscalizações estão bem, eu falo bacanas, porque no comecinho a gente não via muito essa fiscalização hospitalar, e assim, a diretoria, a parte administrativa, ela tinha um engenheiro, tanto que no começo eu era muito, depois da pandemia isso mudou bastante, a gente falava assim, a gente tem um engenheiro lá porque quando quebra tem uma coisa para arrumar. Achava que a gente só arrumava, mas não entendia todo esse contexto financeiro. E aí depois que a gente começou a entrar e teve essa questão de processo, a gente fala, não, meu engenheiro vai projetar ali se realmente é viável. Marcos faz a avaliação se realmente precisa desses equipamentos. Então, assim, a engenharia hoje realmente, porque a gente é isso. É um contexto geral, é trazer esse parâmetro. Cara, precisa mesmo quebrar a parede todas as vezes que for trocar a tecnologia? E tá trocando tecnologia todo ano. Então, assim, mas antigamente não, o engenheiro, a gente que entrava na área hospitalar, na indústria não, sempre um engenheiro realmente foi esse cara, esse cabeça pensante. Mas na área hospitalar, quando eu comecei, a gente era vinculado assim, não, quando quebrar a gente arruma. Chama lá o engenheiro que ele vai arrumar, o técnico. A engenharia era muito nisso, mas não, hoje não. Hoje eles entendem a qualidade da engenharia, operacionalmente, financeiramente, e que realmente é o que eu acabei de falar. Talvez o meu leito vai travar e eu não tenho uma pessoa especializada e eu não projetei talvez um backup para trocar esse equipamento. Travou o leito, travou a cirurgia, o cara está saindo lá de Rio Verde, ele vai ter que operar lá no Tocantins, porque aqui em Goiás não tem vaga para ele. E não precisava de toda essa. E tem um custo, porque, por exemplo, no caso do Estado, ele vai ter que arcar com esse transporte. Dependendo do perfil do paciente, vai ter que ter um médico, vai ter que acompanhar uma enfermeira nesse transporte. Sendo que talvez operacionalmente ali eu podia otimizar aquele hospital para fazer o procedimento do paciente ali, né? Sim. Então, assim, hoje eles conseguem ver engenharia, na verdade, um contexto, eles conseguem ver engenharia em todo lugar, né? Não existe a gestão hospitalar sem a engenharia clínica. Não, Hoje, esquece. não existe. Não existe mais Não, esse processo. antigamente tinha essa questão, mas hoje não. Hoje você chega nos administradores e a gente consegue ver toda essa mudança, e também agora com a terceirização da engenharia, a criação de empresas que começam a atuar, e aí eles começam a ver, amadurecer essa ideia. Aí é muito bacana. Hoje, vindo lá nunca sou muito antigo na área, tem gente ali desde de 1992 que eu conheço engenheiros,
mas a gente era similar. É legal ver essa mudança. Hoje eu sento com um administrador, que eu sentava com ele há 12 anos atrás. Você vê, por exemplo, eu sentei com ele para montar o TI de uma forma customizada para ele, que atenda a necessidade dele, o caixa dele, mas otimizando tudo, Uhum. tudo ali que ele não está conseguindo ver, porque ele está ali no escritório. Aí eu consigo mapear, né, do médico. Não, mas eu não preciso assim, tal, tal, tal. Então é muito bacana, não é só o ato de consertar as coisas, ou manter ele arrumado, né? E eu vejo assim, né? Nós já tivemos alguns egressos, inclusive o Marcos também já ingressou nessa área, e eu acho que também, assim, muitos ingressaram, assim, igual você falou, né? Vamos entrar e a gente vai resolvendo os problemas aos poucos, mas aí é muito assim, de forma abrupta, né? Hoje, me parece que já existe uma forma disso ser feito de uma forma mais certa, mais clara dos processos. Porque um aluno, por exemplo, que está pensando em trabalhar na área hospitalar, ou que vai assistir esse podcast, por exemplo, e que gosta muito dessa área, ou que tem interesse nessa área, ele já tem uma trilha para ser seguida, né? Ó, eu posso fazer, por exemplo, uma engenharia mecânica, uma engenharia elétrica, uma engenharia civil, ou até mesmo uma arquitetura, e depois eu posso fazer uma especialização e Exatamente. trabalhar nessa área, né? Antigamente, eu vejo que antigamente acho que não tinha muito isso, né, Marcos? Antigamente acho que era Eu, mais assim, foi desbravando, né? foi engraçado a minha história de vida, inclusive o meu professor, que ele está na área, eu digo, o que me colocou nesta área, que ele atua desde 1994. E noventa e quatro. Uhum, E aí, quando eu fui fazer o meu estágio, como engenheiro mecânico ali, dentro do setor de engenharia, eu fui com muito preconceito. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer aqui dentro? O que que eu vou agregar aqui? E você descobre que, na verdade, se agrega em todas as áreas. uhum, Um engenheiro civil, eu quero voltar. Ele agrega, é a base, né, da estrutura. E assim, não é só projetar o hospital. Todos os dias, por exemplo, hoje, quase todos os hospitais que eu trabalho, tem um engenheiro civil ali, porque a tecnologia está muito rápida e ele tem que fazer adequações num hospital de 90 anos, uhum. 50 anos, 30 anos, 10 anos, porque até um hospital que foi projetado com 10 anos, já se mudou muita coisa. Nesse mundo. Então ele fica ali o tempo todo sendo atualizado e pensando como que eu posso fazer isso sem parar o hospital, porque depois que o hospital abre as portas, acabou. Não Segue, fecha mais. Então hoje, e é igual eu disse, você hoje chegar no administrador, ele sabe a importância, ele sabe descrever claramente as eficiências de um engenheiro lá dentro. E por isso que agora tem sempre teve, eu acho, mas desses últimos anos, como né, a cúpula entende a necessidade, a busca por esse profissional é gigante. Né? Uhum. Hoje, você chega no hospital, você fala, você tem um setor de engenharia clínica. Antigamente, não. O engenheiro clínico talvez só passava lá, não tinha nem uma sala. Hoje em dia, você pode chegar em qualquer hospital e falar, eu quero ir na sua engenharia clínica. Tá lá. Tá todo montado a estrutura, a oficina e a parte do escritório para fazer essa gestão da tecnologia. É muito bacana. Hoje em dia você não chega no hospital falando não tem engenharia clínica. Não, todos tem uma salinha de engenharia clínica. E uma pessoa que está vendo esse episódio, por exemplo, o que já tem uma tendência na parte hospitalar. Eu acho que não é todo mundo que vai conseguir, talvez, entrar nessa parte, e aí são perfis diferentes, né? A pessoa, ela faz o quê? Faz uma graduação, faz uma especialização, ela faz o quê? Faz um mestrado, faz o quê, sabe? Ela faz a graduação, é interessante, mas não é um impedimento. Um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, mecatrônico, fazer depois uma especialização em engenharia clínica. Tem a engenharia biomédica, né, Uhum. a graduação de engenharia biomédica também pode atuar. Mas igual no meu caso, fiz a mecânica, fiz a minha especialização e já comecei a trabalhar. E é muito engraçado porque eu tenho um processo de receber estagiários, e aí eu recebi um estagiário que ele adora robótica. Ele, cara, mas como que eu vou aplicar aqui? Eu dei um projeto para ele, sobre a automação do CME, eu falei, só fica nisso, não precisa entender mais nada. Claro, eu vou te dar o contexto geral da sua atuação, mas resolve para mim isso aqui com a robótica. Ele Uhum. tá lá, já tá ficando até nervoso já, porque ele falou, nossa, cara, eu jurei que não tinha... Então, assim, tem aplicações. Então, o engenheiro mecânico, eu gosto de projetos bem específicos. Cara, tem essa atuação também, tem essa deficiência na engenharia clínica. É, igual o caso de automação, um engenheiro civil, arquiteto que quer fazer uma especialização para essa parte de arquitetura hospitalar. E assim, também hoje tem muita questão do conforto, é levado muito a sério essa parte Uhum. do conforto. Até porque os pacientes hoje vou escolher tal hospital porque ele tem uma área de convivência, minha Verdade. família pode esperar na área de convivência enquanto minha operação acontece. Uhum. Antigamente a gente ficava do lado de fora, né? Uhum. Porque a gente falava assim, não é bom, legal esse movimento intenso dentro da área hospitalar. Hoje em dia tudo isso mudou, né? Mudou. É. Lá na rua, mais pra. É, Lá na... mas eu consigo, eu tenho vários estagiários, que, claro, todo mundo dentro da engenharia tem a sua afinidade.
né, projetos, automação, tem na parte de robótica ali, enfim, na parte de gestão, eu consigo aplicar todos esses engenheiros dentro da área hospitalar. Uhum. São interligados. Até a gente sabe que a atuação da área da engenharia ela é regulamentada, né? Protegida por lei, tem que ter o registro junto ao sistema Confere e Sim. CREA. Aí, especificamente o da área hospitalar, que é o engenheiro clínico, ele ainda não tem nenhuma legislação que especifique uma precisa fazer alguma coisa específica para atuar dentro dessa área. Qualquer engenheiro que tenha lá seu registro já fundamentado no CREA, ou seja, fez uma graduação, ele está Apto. legalmente apto a atuar dentro da área hospitalar. É claro que, dada a responsabilidade, o nível aí de conhecimento necessário, é sempre interessante buscar especialização, mais instrução, para conseguir entrar com segurança de fato, se imergir nesse mercado de trabalho. A gente ainda não tem a necessidade de um registro específico no CREA para atuação dentro da área hospitalar. Aí eu volto lá no comecinho aqui da nossa conversa, que a nossa bandeira do hospital é segurança do paciente. Uhum. Eu sou um engenheiro mecânico, acabei de formar. Realmente, eu não preciso da minha especialização para pegar, né, para atuar dentro do hospital. Mas imagina eu ali só como engenheiro mecânico, não entendendo nada de hospital, e vou querer atuar. A especialização ela te traz todos os parâmetros da sua atuação voltada especificamente para cada etapa. Então, assim, um engenheiro civil, projetos, ok, continua sendo um projeto, mas como que é esse projeto na área hospitalar? Tem toda uma questão, o CCH está ali muito próxima, então, assim, vamos ter que quebrar uma tal parede. Como que é o entulho? Entulho, contaminação, tal, tal. Tem toda uma questão muito específica para a área hospitalar. Não é o mesmo entulho lá, eu vou quebrar minha casa e tal, tal, tal. Tem questão de umedecer e etc. Por exemplo, a gente vai montar agora um tomógrafo novo, tem que modificar toda a estrutura elétrica, até o quadro. Mas eu não posso dar nenhum apagão de 10 minutos no hospital. Independente que o engenheiro clínico está garantindo ali a bateria dos equipamentos. E aí? Então, assim, realmente, o cara formou ali, mas há particularidades na área. Então, assim, a especialização dá esse leque, essa abertura de visão para o cara chegar e falar, nossa, a minha área atua assim e eu posso ter barreiras assim. Mas realmente a gente ainda está caminhando para essa parte, né, de regulação, mas é fundamental. É igual o médico, ele formou, ele é geral. Aí coloca ele para fazer uma ortopedia e de repente uma cardíaca. Tem coisa muito específica. Uhum. Então porque ele vai entender do corpo ali, a gente vai abrir o paciente, ele vai entender todo o contexto. Mas tem coisas muito específicas, assim é como a engenharia. O engenheiro mecânico, precisa ter uma visão voltada para a área hospitalar. E aí essa especialização te dá essa visão, esse fomento de você trabalhar. Antigamente os engenheiros, eu conversei com muitos em algumas viagens que eu já fiz pelo Brasil, em alguns hospitais que eu fui, eles brincavam, né? Tipo assim, a gente pagava muito fogo. Mas aí, a engenharia clínica veio e trouxe um parâmetro pro cara, não, mas eu não podia ter feito tal coisa, porque a gente estava muito focado em quebrar a parede. Mas tinha talvez como conter aquilo ali de uma tal forma que não atrapalhasse nada. Então, antigamente a gente brincava com o engenheiro, era muito, muito nervoso, porque assim, era muita gente cobrando várias coisas dele, do serviço que ele realmente está fazendo, como, por exemplo, mecânico ou civil, ali dá um exemplo. Mas tinha um olhar hospitalar diferente que ele podia estar fazendo e ele não podia estar sendo cobrado. Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo bem, hoje não tem regulação, tá? A gente está caminhando para isso, mas eu recomendo hoje, nos meus 12 anos de profissão, é importante. Né? Eu pego meus estagiários ali de mecânica, elétrica, e consigo colocar o olhar da área deles dentro voltado para a área hospitalar. Então é muito interessante. Inclusive, aproveitando que o senhor está falando da questão do estágio, o estágio dentro da área hospitalar ele vai acontecer com os estudantes, por exemplo, de engenharia, dentro da graduação em si mesmo, não especificamente na pós-graduação, mesmo do ambiente da graduação. Exatamente. Eu tenho um projeto em alguns hospitais que eu vou pegando, e a gente faz o convênio ali com a faculdade, com a universidade, e recebe esse pessoal da graduação de mecânica, elétrica, mecatrônica, e aí eu vou. E assim, eu já tive no meu histórico várias pessoas que. No meu caso, eu gostava de aviação, e aí eu conheci esse outro lá e fui seguindo. Então, assim, vários estagiários que gostavam de uma coisa, acabaram ficando na área de clínica, né, de engenharia clínica. Então, hoje eu tenho vários engenheiros aí que passaram ali no meu estágio na graduação de mecânica, elétrica e descobriram um outro mundo.
que continua dentro da nossa área, só que com umas particularidades para a área hospitalar, e é bacana. A gente pode citar vários aqui. Acho que É, citar nome é ruim, é mas ruim. assim, a Mas gente tem vários alunos que já trabalharam com você ou na sua equipe, ou já foi formados por você também. é muito É bacana. legal demais, É sabe? muito Eu bacana. vejo os meninos passarem É aqui. uma gratificação muito bacana, né? Tipo, depois de uns 5 anos que eu comecei a montar essa parte de receber os estagiários, e aí de repente encontrar, eu nem sabia. Aí de repente eu volto e eu descubro que o cara tá ali, ou eu vou prestar um serviço pela minha empresa, na unidade hospitalar, fui contratado, e eu chego lá, quem o engenheiro responsável foi o meu aluno. Eu acho bacana. Ontem tinha um aqui, inclusive, aqui no nosso evento. Não vou falar o nome dele, não, mas ele estava aqui, até comentou sobre você, etc. Ele veio no nosso evento de forma aleatória mesmo, sabe? Ele estava participando do nosso evento aqui. Aproveitando só essa fala, é fácil então arrumar colaborador para trabalhar? Você falando isso como gestor, sabe assim? Agora eu nem vou falar como ali o engenheiro do hospital, eu tô falando da minha empresa que é voltada mesmo. Gestão, né? Eu tenho processo seletivo aberto e a gente não consegue encontrar com Uhum. facilidade. Principalmente quando a gente tem que levantar essa bandeira da segurança do paciente, que é mapear o processo de engenharia clínica. Então, assim, as entrevistas que a gente faz, ou até mesmo quando você vai participar de concursos, né, que tem a EBSER aí, que inclusive abriu recentemente concurso de engenharia clínica, contratou vários, é focado no processo. E é esse profissional de engenharia que consegue mapear o processo de engenharia dentro do hospital. Não é fácil. Não é fácil. Complexo. Show de bola. Então, estamos caminhando para o final do podcast. Então, gostaria muito que vocês fizessem uma fala final, começando com o professor Adriano. Infelizmente, a gente tem que encerrar, senão fica muito extenso, mas acho que a gente poderia fazer mais alguns, sim, bem mais específicos. Hoje acho que foi uma conversa em geral para a gente poder entender o panorama. Tem coisas aqui que eu gostaria muito de perguntar para o Marcos, mas não vai dar tempo, sabe? Mas para a gente poder fazer uma fala final, professor, eu gosto muito de fechar o podcast com uma frase assim, ou de impacto, ou uma frase, uma sacada que foi tirada aqui dessa conversa, sabe? Eu acho que é legal para as pessoas poderem também pensar nisso, sabe? Assim, o que esse podcast ele pôde me ensinar, o que a gente pode aprender com esse podcast, o que isso me despertou que eu posso buscar no futuro de ter mais informações sobre um tema em específico. Então, gostaria que a gente encerrasse. Se você pudesse comentar para o senhor, professor, uma sacada legal assim que o senhor pegou nesse podcast e também para despedir, né? Tá certo, não. Obrigado primeiro pelo convite, né, para poder participar aqui desse momento de troca de ideias, de informação. Mas o que eu consegui retirar assim mesmo, que a gente estava falando aqui da eficiência operacional em hospitais, era que temos muita tecnologia sem nunca deixar de lado a importância do recurso humano. E pela conversa que nós tivemos aqui, dá para ver que esse uso da tecnologia, esse avanço, ele não está aqui para tirar o emprego de ninguém, não está aqui para dificultar a vida de ninguém, pelo contrário. Mas ele vai necessariamente passar por todos os níveis de emprego, desde os mais simples, de menos instrução, até os mais elevados, com necessidade de diversos anos de estudo. E a ideia que a gente tira aqui é que realmente você nunca deve parar de estudar, não importa qual que é o nível ali de preparação prévia que você precisa ter para exercer sua profissão, você sempre vai se beneficiar da capacitação a mais. Seja ela do ponto de vista, como fugiu agora um pouco a palavra, mas técnico, da academia, da graduação, da pós, etc. Ou até da forma autônoma, de ir atrás da informação, cada vez está mais disponível, sabendo como filtrar ela, como você se capacitar para encarar essas novas tecnologias e, de fato, contribuir no seu emprego, seja na área hospitalar, seja na área externa, através aí do seu próprio esforço, do seu próprio mérito. Marcos, por Eu, favor. eu acho que ele já estava pensando exatamente nisso. Porque a tecnologia ela tá aí, Roubou sua ideia. ela tá batendo na porta, a gente tem que acompanhar. Então, assim, eu formei, já estou 12. Não interessa. Tem que continuar me atualizando, continuar buscando essa atualização e lembrando que a tecnologia está batendo na porta, está entrando, a gente está se adaptando, mas a capacitação é contínua, mas a gente não vai perder, igual a minha mãe, daqui a pouco vai operar com robô e aí ela não vai roubar a humanização do procedimento, porque a questão, a fragilidade daquele momento que o paciente busca é justamente essa, a humanização. Vai ficar tudo bem, a gente vai fazer isso. A parte tecnológica, ela vai otimizar os processos burocráticos que realmente, igual essa contagem do instrumental, o registro do paciente,
Então ela vai vir para isso, a gente vai se capacitar para isso, mas a gente não vai perder a essência humana, o calor humano ali, porque a área hospitalar mexe muito com essa questão. A gente fala até espiritual, né, a questão do corpo, a gente chega muito frágil. Então, assim, a tecnologia, ela te dá essa segurança, cara, eu vou chegar, vai dar tudo certo, mas a pessoa tá ali te amparando. Então, a tecnologia, ela vai continuar evoluindo, a gente precisa buscar a capacitação, mas a humanização, ela vai ser para sempre. É isso Show. que eu teria que falar. Eu até anotei umas coisas aqui. Vou falar as duas que eu gostei muito, sabe? Uhum. A área hospitalar, ela só tem um significado, a segurança do paciente. A área hospitalar é isso. Exatamente. Acho que esse podcast inteiro, Uhum. ele se resume nisso, né? Se você chegar no Segurança do hospital, paciente. se você chegar no hospital, a bandeira do hospital é segurança do paciente. A questão das auditorias é tudo voltado para a segurança do paciente. A gente mostra vários itens. Todo mundo vai mostrar a sua particularidade da sua área, mas todo mundo chega no mesmo objetivo, segurança do paciente, que amanhã pode ser eu ali também. Sim. E eu até notei outra coisa legal também. Tudo é preparado para a hora do show, que é justamente a hora de fazer o procedimento e processo. atender de fato esse paciente. A expectativa, né? A Que a gente tem uma expectativa. expectativa. Sim, justamente. Exatamente. Marcos, querido, gostaria demais de te agradecer, sabe, assim, Obrigado. a sua disponibilidade de estar aqui conosco, para poder trocar essa ideia junto com o professor Adriano também. Professor, muito obrigado, sabe? Eu sei que as agendas elas são complexas de ser ajustadas, mas eu tenho certeza que esse bate-papo aqui ele vai enriquecer muito para o nosso aluno, para um futuro aluno nosso, sabe? Ou para quem não é aluno nosso também, que talvez se interesse pela área, né? Às vezes até um público geral mesmo, não sabe o que acontece por trás dos bastidores, mas que tem uma curiosidade. Depois, se a gente puder fazer mais outros podcasts, Marcos, assim, Claro. pensando assim, em questões muito específicas, talvez até de cirurgia, porque eu já fiquei com as dúvidas aqui, por exemplo, mas e se está na sala clínica e o engenheiro não consegue acompanhar o procedimento? Eu fiquei pensando nisso, sabe? E se esse engenheiro passa mal dentro da sala clínica, por exemplo, sabe? Entra naquela história de que processos não Sim, são parados por pessoas. né? Então, acho que aí essa frase ela é importante. Processo não pode ser parado por pessoas. Mas como é que não é parado então, sabe? Então dá um outro podcast isso daqui, sabe? Cada área vai dar, porque, por exemplo, a nutricionista não veio e não fez o cardápio. E aí, mas o paciente tem uma dieta restrita. Justamente. Outro podcast. São vários. Então tá, muito obrigado. Primeiro, pessoal, assim, não vou deixar agendado, mas eu gostaria muito do compromisso de vocês pra gente gravar outro, tá? Por favor. Vambora então? Obrigado, valeu demais por mais um episódio do Nitcast. Agradecendo, lógico, o nosso patrocinador, o CREA Goiás, que nós aqui, né, temos um vínculo muito grande. O CREA está patrocinando esse episódio, como outros episódios também, então eu gostaria muito de agradecer. E, lógico, né, convidar também para assistir os próximos episódios do Nitcast, para você poder compartilhar, curtir, comentar e também ativar aí as notificações para não perder nenhum episódio do nosso podcast, que cuidadosamente ele está sendo pensado para discutir inovação, tecnologia, gestão, de processo, inclusive, para diversas áreas. Então eu te convido a assistir os próximos episódios. Obrigado, abraço, até o próximo.